Oi, alunos! Hoje vamos falar sobre dispersão. Então, dispersão é um tópico um pouco complicado, nessa maneira que tem poucos livros que tratam esse fenômeno de uma maneira suficiente e rigorosa. Normalmente tem livros teóricos que são um pouco pesados e que não valem a pena para só entrar nesse tópico, ou tem alguns livros que falam sobre dispersão de uma maneira bem superficial, que não ajuda vocês no futuro e com as coisas que vocês vão fazer. Então eu sugiro que vocês principalmente usam essa aula aqui para aprender sobre esse tópico e, obviamente, vocês sempre podem fazer perguntas. Na última aula, vocês reaprenderam a equação de onda. 1 sobre c quadrada vezes a segunda derivada em termos do tempo igual à segunda derivada em termos da posição. E as soluções têm sempre a mesma estrutura, que é uma função em dependência de x mais menos c vezes t, com c sendo a velocidade da onda. A gente lembra que c é igual a ômega sobre k, ômega sendo a frequência angular e k o número de onda, que tem certas dependências como a frequência mais simples, né? Ômega é igual a 2π vezes f, e o número de onda é igual a 2π dividido por lambda. Isso significa, se isso aqui é a velocidade, e a velocidade sempre é igual no seu sistema, que todas as frequências, ondas de qualquer frequência, sempre têm a mesma velocidade. Qualquer onda, independente da frequência dela ou do número de onda, tem a mesma velocidade. Isso não necessariamente é o caso. Na verdade, existem muitos casos em quais isso não é o caso. Na verdade, um monte de exemplos interessantes mostram um comportamento diferente. E para entender isso, a gente vai agora tentar entender o que isso significa para a realidade. O primeiro exemplo para entrar nesse fenômeno seriam osciladores harmônicos acoplados. Isso vocês já aprenderam na Física 1 ou Física 2. E nesse caso, a velocidade da onda depende fortemente da frequência. E esse exemplo, vocês provavelmente vão lembrar, você tem N osciladores acoplados com massas m, e eles são conectados com molas com comprimento L, como vocês conseguem ver nessa imagem aqui. Agora, esse sistema tem modos normais. Basicamente, pode vibrar nesses modos e dependendo do número dos máximos ou mínimos que você tem modos diferentes que normalmente são anotados com n minúsculo. Então, cada modo, ômega-n, nesse sistema tem a frequência angular 2 vezes ômega 0 vezes seno n vezes π dividido por 2 vezes n mais 1. E n é o n maiúsculo, que é o número dos osciladores. E ômega 0 não interessa nesse caso, mas é determinado pelo sistema. E nesse caso, nesses osciladores acoplados numa linha seria t dividido por m vezes L, e T sobre L seria a constante de Hooke dessas molas aqui.
Então, obviamente, existe uma frequência máxima possível, que seria exatamente quando esse seno aqui vira 1, e nesse caso a frequência seria 2 vezes ômega 0. Ja? E só existem certos números de ondas que são determinados sobre o sistema. Basicamente, como numa onda estacionária, você tem só tem certos lambdas que são compatíveis com a arquitetura do sistema. E nesse caso, os nossos números de onda Kn são igual a n vezes π sobre L, se L é o comprimento total do sistema. E a velocidade permanece ômega n sobre Kn, porque isso é fundamental. E a gente já consegue ver que cada modo vai ter uma velocidade diferente. E isso é realmente a velocidade da onda, exatamente a mesma velocidade que aparece na equação de onda. Ok, a gente sabe qual é a forma de um seno, é algo desse tipo aqui, e a gente sabe que existe um K máximo, que seria isso aqui, e a gente consegue ver que o nosso ômega e o nosso K não são lineares, eles não mostram uma dependência linear, né? Se ômega sobre K é uma constante, isso obviamente é diferente. Nesse caso, a gente teria uma linha, uma reta aqui. Ok? Então, essa função se chama a relação de dispersão. Ômega em dependência de K é a relação de dispersão. E ela determina as propriedades do seu sistema qualquer. Quando, então, a dispersão, a relação de dispersão é linear, a gente chama o sistema não dispersivo. E sistemas não dispersivos incluem, por exemplo, ondas de luz no vácuo, ou ondas com amplitudes pequenas numa corda. Isso foi o exemplo da última aula para mostrar, para deduzir a equação de onda. Ondas de som no ar, numa boa aproximação, nas frequências que a gente consegue escutar, não são dispersivos. E isso é muito importante, porque se eles fossem dispersivos, você não poderia ir para um concerto e escutar a música quando você não está em frente das caixas. Porque, obviamente, por exemplo, o som mais baixo chegaria mais rápido ou menos rápido que o som mais alto. Então, é bem importante para a nossa vida que ondas de som no ar não mostram dispersão. E a gente vai voltar para esse exemplo, porque não ter dispersão é fundamental para a informação permanecer entendível. Né? Você vai destruir a sua informação original se você tem um sistema com dispersão. Ondas acima de maioria das membranas que você tem na natureza e também na arquitetura ou na engenharia são, obviamente, também não dispersivos. Mas outros sistemas são dispersivos, sim. Por exemplo, ondas de luz em matéria são fortemente dispersivas. Né? Por causa disso, existem objetos como prismas, quando você consegue dividir luz branca nas suas componentes, nas suas cores. Ondas com amplitudes grandes numa corda também mostram dispersão. A gente não tratou esse fenômeno na última aula, mas se a gente tem todas as ferramentas para analisar um sistema desse aí, a gente poderia ver que existem uma
relação de dispersão não linear. Ondas de som em matéria são fortemente dispersivas também. Pela mesma razão porque as ondas de luz em matéria mostram dispersão. Agora, ondas em cima de água também mostram dispersão. Na verdade, eles mostram uma dispersão extremamente interessante que provavelmente vocês vão ter que deduzir ou vão pelo menos fazer algo nos exercícios. Consequências de dispersão, então. Quais são as consequências dessa dispersão? Eu já mencionei que informação você não pode mais transferir informação quando você tem dispersão. O que significa isso? Isso é algo bem interessante e a gente vai entrar nisso. Então, para isso, vamos primeiro assumir que a gente tem uma onda que a gente chama Y1 na forma de um seno com número de onda K1 e com frequência angular ω1. E a gente assume que a gente tem uma segunda onda plana, Y2, com número de onda K2 e com frequência angular ω2. Isso significa, e vocês podem ver isso imediatamente, que onda 1 vai ter a velocidade ω1 dividido por K1, enquanto onda 2 vai ter a velocidade ω2 dividido sobre K2. E se a gente tem um sistema dispersivo, essas duas velocidades são diferentes. Agora, vamos considerar a superposição dessas duas ondas. Então, as duas ondas se superpõem, e isso significa nada mais que a gente tem que criar a soma de y1 e y2. E isso é y1 é um seno, y2 é um seno, e se você tem a soma de dois senos e você tem a sua lista de regras de trigonometria, você pode mostrar que isso é a mesma coisa como um produto de um seno e um cosseno com certos fatores de correção. Agora, vamos assumir para esse exemplo, e vocês vão ver que a gente vai depois tratar um exemplo um pouco mais interessante, mas pelo momento vamos assumir que K1 e K2 são quase iguais. E ω1 e ω2 também. Né? Vamos dizer que a gente tem uma onda com 100 Hz e a outra com 100.01 Hz. Nesse caso, os dois basicamente têm a mesma frequência e devem quase ter a mesma velocidade, obviamente. Nesse caso, a gente pode aproximar K1 mais K2 dividido por 2 como K vezes X, como K, desculpa. E a mesma coisa para a frequência angular, ω1 mais ω2 dividido por 2 seria ω. E a gente pode chamar também essa diferença aqui, K1 menos K2, como ΔK, e assim, ω1 menos ω2, Δω. Agora, essa onda que a gente tem aqui tem dois componentes. Uma onda plana propagando com uma velocidade de ω sobre k. E essa velocidade a gente chama a velocidade de fase. No outro lado, temos uma onda plana propagando com velocidade de grupo Δω sobre ΔK. Ou, no caso infinitesimal, seria a mesma coisa como dω sobre dk, mas aqui
a gente permanece um pouquinho mais com esse exemplo. Claro que a onda que tem a velocidade de fase tem lambda, comprimento de onda de 2π sobre k, enquanto a outra onda tem lambda grupo, lambda g, de 4π sobre delta k. Para entender isso um pouco melhor, a gente agora vai dar uma olhada na função que eu descrevi. Isso aqui agora são essas duas ondas que têm quase a mesma frequência, quase o mesmo número de onda na superposição. E você recebe essas estruturas, né, aqui. Se VG, a velocidade de grupo, fosse igual à velocidade de fase, obviamente essa estrutura permaneceria igual quando a onda propaga. Mas se não, ela deve mudar. Então eu botei agora uma dispersão diferente de dispersão linear e vamos dar uma olhada como essa onda se propaga. E a gente consegue ver que a estrutura no nó muda quando a onda se propaga. Basicamente, provando que a velocidade de fase, que determina o comportamento da estrutura dentro dessas bolas, é diferente do que a velocidade de grupo, que determina a velocidade dessas bolas em si. Então, agora a gente sabe, se você conhece a relação de dispersão, ômega de k, você sabe tudo sobre o desenvolvimento de ondas no sistema que você quer analisar.
Então, obviamente, a sua velocidade de fase pode ter qualquer valor. Não existe um limite físico para isso. Isso é bem simples, porque não existe algo... Ela não é diretamente algo físico, mas o que é algo físico é determinado pela a velocidade de grupo, e a velocidade de grupo, por razões fundamentais, não pode ser maior do que a velocidade de luz. Então, qualquer sinal pode ser descrita como uma superposição de ondas planas. Então, vamos voltar agora para a mesma função que a gente tinha antes, mas essa vez aqui vocês conseguem ver a relação de dispersão que eu botei no sistema e ela é linear. Então, o que vai acontecer? Exatamente o que a gente esperaria. A forma dessa onda não muda. Tá? Dentro dos nós, a estrutura sempre é igual e a gente consegue ver isso. Essa onda preserva toda a informação que ela tinha no início. Ela pode andar assim por milhões de anos de luz e a informação vai ficar preservada. Agora vocês lembram a transformada de Fourier. Então, eu usei essa transformada de Fourier para descrever uma onda de um sinal retangular que a gente tratou na aula, que a gente pode descrever como uma superposição de ondas planas. Obviamente, eu não fiz agora
a expansão de Fourier até a, não sei, décimo termo. Eu só, acho que fiquei com os primeiros 5 termos, mas já está suficiente perto de um sinal retangular. A nossa relação de dispersão é trivial, o sistema não tem dispersão, então vamos dar uma olhada o que o sistema faz. E aqui a gente consegue ver o que o sistema faz. A nossa onda propaga com a nossa velocidade, que é definido por ômega sobre k, e ela simplesmente anda e a estrutura permanece completamente preservada. E vocês conseguem ver que com esse método a gente poderia transferir um sinal por distâncias muito grandes. Agora eu mudei a relação de dispersão. Eu mudei ela por um fator de 5%. Então, isso aqui não é mais uma reta perfeita. Então, quando você agora está em frente do seu computador, você pode botar um objeto reto aqui para ver se a relação de dispersão ainda é linear ou não, e você vai ver que não é linear. O que vai acontecer, então, com as nossas duas ondas que se superpõem? E, que surpresa, podemos ver como a estrutura muda. Ok? A gente consegue ver, basicamente, o mesmo fenômeno que a gente já analisou antes. Só que, se vocês prestavam atenção, agora a velocidade de fase é um pouco maior do que a velocidade de grupo. E no primeiro exemplo, a velocidade de grupo era um pouco menor do que a velocidade de fase.
E agora temos um sistema um pouco mais complexo. O nosso pulso, o nosso sinal retangular. E agora a gente tem uma dispersão. O que vai acontecer? Olha aqui. O que acontece? Demora segundos, na verdade, e a nossa função original já é não mais identificável. Na verdade, toda a informação da função original agora você não consegue mais entender do que você está vendo aqui. Isso é um fenômeno muito importante. Por exemplo, eu falei luz é uma onda, cabos de fibras de vidro funcionam com ondas de luz. E a informação, e eu mostrei, ou eu falei que em matéria, ondas de luz são dispersivas. E por causa disso, geralmente a informação não pode sobreviver. Então, é bem complicado para um cientista de materiais desenvolver um material como o vidro de fibras de vidro, em quais essas informações não são perdidas, em qual uma função retangular sobrevive por uma distância muito, muito grande. Ok, então, com isso vocês aprenderam algo, ou isso eu espero pelo menos, sobre dispersão e talvez eu já consegui tocar a sua imaginação sobre como a luz é um tópico bem interessante e até a próxima aula.